Podemos. Olá, muito boa tarde a você que está nos assistindo, advogado, advogada, acadêmico, acadêmica e demais membros da nossa sociedade. Seja muito bem-vindo a mais um evento da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, das nossas palestras em homenagem à Semana Jurídica, tendo em vista que hoje é dia da advocacia. Agora, às 15 horas, dia 11 de agosto de 2020, teremos o prazer, a imensa satisfação de contar com uma palestra de tema Reorganização de Carreira na Advocacia, as competências do advogado atual, com o doutor Fernando Borges Vieira. Ele é nosso conselheiro da Ordem dos Advogados, Seccional de São Paulo, advogado, mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Legal Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching e também é presidente da nossa comissão de coaching da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo. Doutor Fernando, eu gostaria de lhe cumprimentar e agradecer em nome do nosso presidente da Comissão de Estudos, da nossa Comissão de Cultura e Eventos, doutor Alexandre Luiz Mendonça Rolo. Também gostaria de agradecer em nome do nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, doutor Caio Augusto Silva dos Santos. Muito obrigado pela presença, por poder dispor desse tempo e nos brindar com essa palestra que eu tenho certeza absoluta que tem um conteúdo muito bom para todos que pretendem iniciar ou se adaptar aos novos tempos de carreira na advocacia. Eu conheço seu trabalho, tenho certeza absoluta de que será de grande valia para todos nós. Lembrando que aos participantes que estiverem nos assistindo podem enviar perguntas no nosso chat que serão redirecionadas ao Dr. Fernando após a palestra. Dr. Fernando, sem mais delongas, lhe passo a palavra. Muito obrigado. Feliz dia da advocacia. Uma ótima palestra. Prezado Felipe, boa tarde. Peço licença para que, em sua pessoa, eu cumprimente todos os advogados, todas as advogadas que estão nos assistindo neste dia 11 de agosto, Dia da Advocacia. Uma profissão tão querida, mas por vezes maltratadas por profissionais que fazem da advocacia uma função que não é a sua função efetiva, mas eu digo isso porque participo da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, sei que a nossa instituição está muito atenta a estes advogados e é uma instituição que promove, por meio da advocacia, a proteção, a segurança, a justiça, não só para todos os advogados, mas para a maior autoridade, conforme costuma dizer nosso presidente Caio Augusto, em um Estado democrático de direito, que é o cidadão. Então, parabéns a todos os colegas, a todas as colegas. Saúdo e agradeço o presidente Caio Augusto por ser, sem dúvida alguma, um dos melhores gestores que nós já tivemos na nossa instituição, pela coragem, pela ética com a qual tem conduzido a OAB São Paulo, sobretudo em tempos tão difíceis. E quero saudar também Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Culturas e Eventos da OAB São Paulo, na pessoa de quem eu agradeço todo o staff da OAB que está tornando possível esse nosso encontro. Então, Felipe, sinta-se homenageado em sua pessoa. Eu rogo, então, vênia para congratular-me com todos os colegas. Fazer apenas uma pequena correção ao início. A Comissão de Coaching Jurídico da OAB São Paulo, atualmente, ela é presidida pela doutora Maria Olívia Machado e vice-presidida pela doutora Luísa Comar Riva. Eu fui alçado, por felicidade minha, à condição de presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB Nacional. Então, eu preferi me afastar da Comissão Paulista e tenho certeza que ela está em excelentes mãos. Pois bem, eu quero fazer uma reflexão junto com você, Felipe, com todos os advogados e advogadas que nos assistem.
Hoje, nós temos aproximadamente 1.200.000 advogados inscritos na OAB. Além, nós temos mais de 1.700 cursos de direito. Então, nós podemos imaginar, pelo menos em um primeiro momento, que o mercado de trabalho estaria saturado. Como eu sempre digo e faço questão de repetir, não há mercado saturado para o bom profissional. E o bom profissional é aquele que pensa em sua carreira. Por quê? Porque em tempos como os tempos atuais, quando alguns escritórios estão cerrando suas portas, quando algumas equipes jurídicas estão sendo, de alguma forma, diminuídas, quando alguns advogados têm mais dificuldade para prospectar clientes, é o momento em que o advogado pensa no que ele construiu até agora e, sobretudo, no que ele deseja construir para si. Infelizmente, em momentos como este, é que a maioria dos profissionais param para pensar na sua carreira, quando o correto é pensarmos na carreira desde os bancos da faculdade. Por quê? É preciso separar, entender a diferença entre profissão e carreira. Profissão é aquilo que nós optamos por exercer. É aquilo que nós consideramos para efeitos de nossa formação. Temos, por profissões, o médico, o engenheiro, o advogado e outras tantas que poderíamos citar aqui neste momento. Já carreira não se confunde com a profissão. Carreira quer dizer jornada. Carreira é o caminho que você acaba perseguindo no desenvolvimento da sua profissão. O que acontece é que muitos advogados têm a profissão de advogado, mas poucos pensam na carreira na advocacia. Essa distinção é muito importante porque eu percebo, eu converso com muitos colegas, muitos acadêmicos, muitos coaches, e percebo que simplesmente a grande maioria dos advogados e das advogadas deixaram que a sua profissão se desenvolvesse quase que naturalmente, sem pensar na carreira como algo que deve ser planejado, deve ser estruturado. E aí, eu sempre lembro esta passagem, na verdade, é uma passagem de Sêneca, retratada na obra Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, quando Alice está caminhando e chega a determinado instante do seu caminho a uma bifurcação. E Alice não sabe se vai para a esquerda ou se vai para a direita. E aí surge o gato no galho desta árvore. E ela pergunta ao gato qual caminho ela deve seguir, pois ela está perdida. E o gato, aí parafraseando Sêneca, pergunta a Alice onde ela quer chegar. Então, Alice responde, eu não sei. E o gato diz a Alice, aquele que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E eu faço um paralelo muito próximo à grande maioria das ditas carreiras de nossos colegas, que justamente por não saberem onde desejam chegar, o que desejam ser, o que desejam conquistar, ou seja, quais os seus objetivos, não sabem efetivamente qual o caminho que devem seguir. E a pandemia que nós vivemos hoje em dia,
que mudou completamente a dinâmica da advocacia, mudou completamente a gestão dos escritórios de advocacia e, portanto, em via de direta consequência da carreira de todos ou da grande maioria dos advogados, é que nós paramos para pensar qual caminho eu percorri até este instante. Qual caminho eu devo percorrer para chegar onde eu quero chegar? Então, é muito importante, prezado colega, prezada colega, que nós pensemos na advocacia como carreira. E o nosso bate-papo de hoje é justamente para a gente pensar em como organizar ou reorganizar a nossa carreira. Em primeiro lugar, eu quero antecipar a resposta àquele questionamento que eu fiz, que o mercado estaria saturado. Não, o mercado não está saturado para bons profissionais. Aqueles profissionais que conseguirem se transformar em uma autoridade, em uma referência, que tiverem a sua marca pessoal bem estruturada, bem definida, aqueles advogados que conhecerem o marketing jurídico ético, aqueles profissionais que tiverem efetiva competência, certamente terão o seu espaço e o seu tempo no mercado de trabalho. E aí, eu acredito ser oportuno traçar uma distinção entre habilidade e competência. Habilidade é, grosso modo, a capacidade que alguém tem de exercer determinada tarefa. Então, por exemplo, o advogado ou a advogada devem ser hábeis a redigir uma petição inicial, devem ser hábeis a redigir um recurso, a participar de uma audiência, a promover uma sustentação oral no tribunal. São capacidades comuns ao dia a dia da advocacia, o exercício da praxe forense. Contudo, mais do que essas habilidades, o advogado deve desenvolver competências. Competências, também ainda de um modo superficial, nada mais é do que a interseção entre estas habilidades, entre conhecimento e atitude. Quando eu tenho uma habilidade, conhecimento e atitude, eu tenho competência. Ocorre que desses quase 1.700 cursos de direito, eu diria que nem 20 estão preocupados com a formação das competências do profissional da advocacia. Os bancos escolares nos ensinam as regras de direito material, de direito processual, temos a prática jurídica, mas, por ser muito conteudista, a faculdade não é o local, infelizmente, bom se fosse, para que estes profissionais desenvolvam efetivamente competências. E se a gente for fazer uma comparação entre os vários colegas que se formaram em uma determinada turma, nós vamos verificar que uns avançaram mais do que os outros. Vamos verificar que alguns até desistiram das respectivas carreiras. Por que isso? Se todos aprenderam sobre o mesmo Código Civil, sobre o mesmo Código Penal, sobre o mesmo Código Tributário, se todos aprenderam as mesmas leis adjetivas, a mesma doutrina, tiveram aulas com os mesmos professores, a diferença está
em que alguns desses advogados desenvolveram estas competências. E estas competências é que efetivamente levaram a progredir um tanto além na carreira. E eu poderia citar aqui alguns exemplos de competência. O primeiro exemplo é justamente a capacidade de pensar na sua carreira de forma estruturada. E hoje iremos tratar sobre isso. Uma outra competência, liderança, gestão de equipes jurídicas. Outras competências, gestão de escritório de advocacia, marketing jurídico ético responsável. Portanto, são condições que levam os advogados e as advogadas a se sobressaírem nas respectivas carreiras. Pois bem, Fernando, tempo de crise, eu não estou na mesma posição que eu estava antes, eu não estou mais na minha zona de conforto. Aí eu faço um parêntese. O que é essa zona de conforto? A zona de conforto nada mais é do que uma condição, uma situação que nos leva a permanecermos seguros, confortáveis. Cito um exemplo. Vamos supor que nós, com já algum tempo de carreira, sejamos convocados para uma audiência inicial virtual amanhã. Certamente, desenvolveríamos esta audiência com a maior tranquilidade possível, bastando conhecer os elementos fáticos, probatórios. E se tratando de uma audiência inicial de conciliação, bastaria tão somente saber se a parte deseja ou não promover um acordo. Mas imagine, nesta mesma situação, aquele acadêmico recém-formado, que recém-ingressou nos quadros da OAB e que nunca participou de uma audiência. Este advogado certamente terá, talvez, um pouco de dificuldade, um certo receio. O que vale dizer, ele não está na sua zona de conforto, ao contrário daquele profissional ao qual nos referimos primeiramente. E aí, as pessoas cometem dois principais enganos. Primeiro, permanecer nesta zona de conforto estática. Segundo, achar que o ideal é sair da zona de conforto, é se arriscar, é se aventurar. Na verdade, não. O grande segredo está em ampliar esta zona de conforto. Quanto maior for a nossa zona de conforto, melhor. O ideal, portanto, não é sair da zona de conforto como se fôssemos obrigados a enfrentar situações tais a ponto de arriscar alguma outra condição. Não, o que nós temos é que desenvolver competências tais a ponto de que esta zona de conforto seja cada vez maior. Dou um exemplo a vocês. Um grande colega meu, advogado, um excelente profissional, mas ele não tem, a expressão que eu vou utilizar é esta, porque é a expressão que ele utiliza, este meu colega não tem coragem de promover uma sustentação oral. Então, quando ele tem sustentações orais no Tribunal de Justiça, ele pede a mim que o represente. E ele sempre me questiona, Fernando, como que você consegue sustentar oralmente com tanta tranquilidade? Eu digo a ele, porque eu me preparei para isso. E não digo me preparar apenas e tão somente conhecendo as informações do processo. Eu me preparei porque eu busquei desenvolver
a minha oratória. É claro que com a medida das sustentações, das sessões do tribunal, a gente acaba tendo um pouco mais de tranquilidade. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque eu tenho certeza que ele, excelente profissional que é, se ele desenvolvesse algumas competências, a exemplo da oratória forense, a exemplo da capacidade de falar em público, certamente seria ele a estar promovendo as sustentações orais. Eu fico lembrando daqueles advogados recém-formados, acadêmicos de direito que estão nos assistindo, quando eram convocados pelos professores a promover apresentações em seminários na frente da classe, ou quando, na defesa do TCC, do trabalho de conclusão de curso, para algumas instituições, para outras monografias. E aí eu pergunto, além de ensinar para esses profissionais, esses acadêmicos, a metodologia da pesquisa científica, a faculdade se preocupou em preparar este aluno para a apresentação? De certo que não, porque não integra a grade curricular. Estou dando esse exemplo para dizer a vocês, prezados colegas, prezadas colegas, que é possível, sim, a qualquer instante das nossas carreiras, desenvolver novas competências, potencializar nossas competências, de sorte que nós possamos atuar em uma zona que nos é confortável, maior. Tudo bem, Fernando. Eu considero o que você está nos explicando aqui, o que você está ponderando conosco. Mas, ao final de contas, como que eu desenvolvo a minha carreira? Como que eu posso, é um termo muito usado, como que eu posso alavancar a minha carreira? Pois bem, eu vou tratar, infelizmente, o nosso prazo é exíguo, então, portanto, eu vou tratar de uma forma não tão profunda como eu gostaria, de 7 dicas para que você desenvolva a sua carreira. Vamos à primeira. Autoconhecimento. É muito importante que o profissional conheça verdadeiramente a si mesmo. Que ele possa estabelecer quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são as suas competências e quais são as suas inabilidades. Por mais que pareça fácil, eu tenho a plena convicção de que não é fácil. Porque o autoconhecimento nos exige reconhecer algumas deficiências que nós temos. E esta tarefa nem sempre é uma tarefa tão aprazível, nem sempre é uma tarefa tão tranquila de se executar. Mas é preciso que este profissional tenha autoconhecimento. E o coaching jurídico nos traz ferramentas que nos auxiliam a estabelecer este autoconhecimento. Dou um exemplo aqui, a roda da vida profissional, a análise SWOT, ou como chamamos aqui no Brasil, a análise FOFA, em que nós vamos ponderar quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas oportunidades e quais são as nossas ameaças. São exemplos de ferramentas e você, profissional do direito, advogado acadêmico, advogada acadêmica, procure a subseção ou a seção da sua cidade ou do seu estado
e verifique se há a comissão de coaching jurídico estatuída, e tenho certeza que haverá profissionais que auxiliarão vocês a realizarem estas ferramentas. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. O advogado deve, repito, de forma muito sincera e objetiva, pensar em todas as suas forças e fraquezas. Por que isso? Vamos supor que eu tenha aqui, que já é uma segunda dica, o estabelecimento de metas, que eu tenha aqui por meta ser o diretor jurídico de uma multinacional. E aí, nesta minha autoanálise, eu percebo que eu não domino o idioma inglês. Será que eu serei diretor jurídico de uma multinacional se eu não conhecer o idioma inglês com segurança? Ou se for uma outra nacionalidade, que seja o idioma desta nacionalidade. Então, se esta é a minha meta, eu vou desenvolver esta competência. Eu vou estudar, eu vou progredir no conhecimento da língua inglesa ou da língua da nacionalidade daquela empresa. É só um exemplo. Se eu falei em autoconhecimento, eu vou ter a capacidade de estabelecer as minhas metas. O que são metas? Eu diria que mais do que objetivos, as metas são nada mais, nada menos que a jornada, que o caminho que eu vou percorrer para a consecução destes objetivos. E não adianta, prezado colega, prezada colega, eu estabelecer todas e quaisquer metas. É preciso que eu priorize as minhas metas. É preciso que essas metas sejam factíveis, que essas metas sejam mensuráveis, para que eu possa dividir cada meta em tantas submetas quanto eu conseguir. Da mesma forma que um caminho se constitui de vários passos, se eu souber exatamente que passo dar, em que momento e em que medida, este caminho será percorrido com muito mais segurança. Então, é preciso eu estabelecer metas. Não adianta também eu estabelecer 20, 50, 100 metas. É preciso que, com prioridade, eu estabeleça qual a minha meta principal, porque provavelmente decorrerá desta meta principal o desenvolvimento de outras tantas metas. E aí, uma outra dica é criar estratégias. Eu preciso verificar como que eu vou executar essas metas. Será que essas metas dependem apenas e tão somente de mim? Será que esta meta não depende de outras pessoas? Será que eu não preciso realocar um período do meu dia a dia para pensar somente na execução desta meta? É importante pensar nisso. É uma outra dica muito importante que eu tenha ações congruentes. Vale dizer, se eu estabelecer a minha meta, se eu desenvolver a estratégia para a consecução desta meta, é preciso que as minhas ações convirjam para a execução desta meta a que eu me propus. Não adianta eu estabelecer caminhos, estabelecer passos e buscar eventualmente um atalho, buscar, se necessário não for, a redireção da minha bússola. Não, é preciso que as minhas ações efetivamente sejam voltadas para a consecução
desses meus objetivos. Uma dica muito importante, talvez a mais importante: acredite no seu potencial. Todos os profissionais, inclusive os profissionais do direito, os advogados, as advogadas, tratando mais da carreira jurídica que nos importa neste nosso bate-papo, tem, sem dúvida alguma, potencial. Só que alguns desenvolvem este potencial, outros não. Isso ocorre justamente porque não há metas definidas. Não há o que nós podemos chamar aqui de foco. Qual é a grande ansiedade da maioria dos advogados e das advogadas, que também se traduz na ansiedade dos acadêmicos e das acadêmicas de direito? É poder ser uma pessoa de sucesso na carreira que escolheu, na carreira da advocacia. Só que, em primeiro lugar, este sucesso é relativo. O que pode ser sucesso para mim, pode não ser a vocês que estão nos assistindo neste momento. Para alguns, sucesso pode ser, para outros pode ser ter, para outros pode ser fazer, não é? Eu aproximo muito a ideia de sucesso da ideia de contentamento, da ideia de felicidade. Aquilo que nos traz satisfação, aquilo que nos traz contentamento, isto, para mim, é sucesso. Às vezes pode ser, às vezes ter, às vezes fazer. E na grande maioria das vezes, a união dessas três possibilidades. Mas, na tentativa de alcançar esse sucesso o mais rápido possível, aí a nossa grande ansiedade, muitos profissionais perdem o foco. Outro dia, eu conversava com um coach meu e ele falava comigo dessa questão aí de sucesso, de ansiedade. Eu disse, o que você está fazendo para, por exemplo, prospectar clientes? Ele dizia para mim, eu estou indo atrás de todos. Pessoas jurídicas, pessoas físicas. Em que área? Em todas as áreas. Eu falei, você está desperdiçando força. É preciso você ter foco. Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que você, que está nos assistindo agora, busque advogar na área civil, na área penal, na área trabalhista, na área tributária, na área consumerista, na área ambiental e assim por diante. Será que efetivamente você vai ser reconhecido como uma autoridade em todas essas searas do direito? Não seria melhor, como de fato é, pensar em uma área do direito para que você seja uma autoridade, para que você tenha sua marca pessoal, para que você seja a referência? Vou dar um exemplo. Suponhamos que o advogado ou a advogada opte por advogar na área trabalhista. Vai desenvolver toda a sua marca pessoal como advogado na área trabalhista. Este profissional vai advogar para empresas ou para trabalhadores, para reclamadas ou para reclamadores. Nada impede que advogue tanto para reclamada como para reclamante, de forma alguma. Contudo, se esta pessoa definir um nicho, vou advogar, por exemplo, para reclamadas, aí eu pergunto, para quais reclamadas? Para reclamadas de que setor? Eu conheço muito sobre o direito trabalhista voltado à área de telecomunicações. Então, vejam, ao contrário daquele advogado que ampliava a sua atuação, nós passamos a ter um advogado que advoga na área trabalhista,
na defesa dos interesses patronais de empresas de telecom. Isto vai fazer com que este profissional conheça tanto as particularidades, as minúcias deste setor, que ele se tornará uma referência nesta seara do direito. Então, o foco traz para nós a oportunidade de concentrarmos forças em direção a um objetivo muito mais definido. Então, acredite no seu potencial. Acredite que você pode, porque de fato pode. A legislação é a mesma para todos, a doutrina é a mesma para todos, a jurisprudência é a mesma para todos. O que vai diferenciar a atuação de um profissional de outro é, primeiramente, desenvolver o seu potencial. E desenvolvendo o seu potencial, alcançar as suas competências. E ao alcançar as suas competências, poder atuar com foco. Na administração existe uma teoria, e comumente eu também faço referência à mesma, do oceano vermelho e do oceano azul. Imaginemos o oceano vermelho, um oceano com águas caudalosas, com grandes ondas, com muitas pessoas nadando. De outro lado, o oceano azul, águas mais plácidas, poucas e pequenas ondas, com poucas pessoas nadando. Onde é mais seguro nadar? No oceano vermelho ou no oceano azul? Claro que no oceano azul. Acontece que a gente pode fazer um paralelo. Nós temos na advocacia, como em qualquer outro ramo, mas também na advocacia, se não sobretudo, um oceano vermelho. Várias pessoas fazendo a mesma coisa, do mesmo modo, enfrentando as mesmas dificuldades. No oceano azul, outros profissionais que fazem o que poucos fazem, ou fazem o que aqueles outros tantos fazem, só que de um modo diferente. O ideal, sem dúvida alguma, é sairmos do oceano vermelho para o oceano azul. Mas o que nos faz ir para o oceano azul? Primeiro, muito esforço. Segundo, sermos diferentes destes outros quase 1.200.000 advogados que integram os quadros da OAB Federal. Vejam, quando eu digo ser diferente, é ser diferente na consciência, na postura, na ação. Dou um exemplo. Você, prezado colega, prezada colega, você, acadêmico e acadêmica, me responda. Quantos advogados vocês conhecem que atuam na área civil? Acredito que muitos, né? Quantos advogados vocês conhecem que são especializados em direito aeronáutico, em direito marítimo? Garanto que talvez vocês nem conheçam um profissional. Exemplo do direito desportivo também. Acredito que vocês nem conheçam um profissional focado neste nicho. E se conhecerem, perceberão que o número de advogados que atuam neste nicho é muito menor. Eles estão no oceano azul. Mesmo quem atua no direito civil. Vamos pensar em alguém que atua no direito de família. Por que nós temos alguns profissionais que estão atuando no direito civil, em direito de família, e estão no oceano azul, ao contrário dos demais que permanecem no oceano vermelho? Porque se tornaram uma autoridade, se tornaram uma referência. Porque tem uma marca pessoal de destaque. Quem não constrói uma marca pessoal de destaque
será apenas e tão somente mais um entre esses 1.200.000 advogados que integram os quadros da nossa OAB. Vejam, eu não falo isso por um discurso romântico. Eu falo isso porque eu me dedico a estudar estas questões e percebo que a grande maioria dos nossos colegas permanece tal e qual Alice, que não sabia que caminho deveria seguir, porque sequer sabia onde quer chegar. E qual a diferença para quem tem e para quem deixa de ter uma marca pessoal, deixa de ser reconhecido como autoridade? O advogado comum, ele vai discutir honorários. Ele vai discutir o valor do seu trabalho. Perdão. Então, se o colega ao lado cobrou 5.000 reais de honorários por uma ação, eu vou cobrar 4,5 para ser um profissional mais atraente? E não me assustarei se um colega, ao invés de 4,5, cobrar 4 e outro 3,5, 3, e assim por diante? Uma questão de oferta e de procura. Já o advogado, que é uma autoridade, que é destaque, que tem a sua marca pessoal, que é quase que exclusivo naquele nicho, ele não discute honorários, ele discute contrato. A grande diferença é esta. E o que tornou este advogado que discute contrato mais bem-sucedido, por assim dizer, do que aquele que se vê obrigado a negociar e renegociar honorários com seu cliente? Porque este primeiro advogado se destacou. Este primeiro advogado não ficou sentado atrás de uma mesa achando que bastaria para ser um bom profissional cumprir todos os seus prazos, participar de todas as reuniões, promover sustentações orais dos tribunais. Esse advogado percebeu que ser advogado é ir além, é desenvolver outras competências que os bancos da faculdade não nos ensinaram. E uma outra dica: desenvolvimento contínuo. Vocês recordam quando eu disse que o ideal não é sair da zona de conforto, e sim ampliá-la, para que tenhamos mais segurança e conforto em outras tantas atividades? Pois bem, nós só alcançamos esta condição se nós desenvolvermos as nossas competências. Mais do que construirmos as nossas competências, se nós as reconstruirmos sempre. Porque toda competência, até mesmo as habilidades, devem ser repensadas, devem ser reconstruídas. Portanto, o desenvolvimento contínuo é condição sine qua non para que o bom profissional seja cada vez mais um profissional de destaque. É muito importante atentar a esta questão, que não se resume à advocacia. A advocacia é nosso tema de hoje, em celebração ao Dia da Advocacia, mas todas as profissões exigem isso do profissional. Por isso que nós temos aqueles profissionais que são profissionais não tão bem considerados, temos aqueles profissionais medianos e temos os profissionais de destaque. E das 7 dicas, até vou me permitir fazer uma 8ª dica. Eu trataria como 7ª dica a autorresponsabilidade. Você que está nos assistindo agora, saiba que a responsabilidade pela condução da sua carreira é exclusivamente sua. Não é de outra pessoa. Não é da situação em meio à qual nos encontramos.
não é responsabilidade da situação econômica, política, social, não. A responsabilidade é sua. Está em suas mãos gerir a sua carreira. Quando a gente atribui a responsabilidade a outra pessoa, nos é melhor, dói menos. Contudo, quando a gente para pensar e nós verificamos que as rédeas da nossa vida estão exclusivamente em nossas mãos e que compete a nós conduzirmos a nossa vida, é o que nós chamamos de autorresponsabilidade, nós consideraremos que está em nós a oportunidade de crescermos. Pois bem, uma última dica que eu daria a vocês que estão nos assistindo, já que caminhamos para os 10 minutos finais deste nosso bate-papo. Gratidão. Agradecer é muito importante. Não por uma questão apenas e tão somente de mindset, de uma questão de desejar atrair tantas outras coisas boas, mas agradecer, porque agradecer é reconhecer. Reconhecer o quanto somos capazes, reconhecer todo o nosso potencial, reconhecer todas as nossas capacidades, agradecer as oportunidades, mas não esperar que essas oportunidades se apresentem voluntariamente na nossa vida. É buscar oportunidade, é produzir oportunidade. Outro dia, um colega meu, não aquele a quem eu fiz referência ao início, um colega meu muito preocupado, dizendo que ele não sabia se conseguiria manter o escritório, que o escritório tem uma despesa fixa, e ele não estava conseguindo responder as mesmas. E eu perguntei para ele, que área você atua? Por coincidência, ele atuava no direito de família. Eu falei, você só atua no direito de família? Sim. Você atua na área de responsabilidade, na área civil, de uma forma mais ampla? Não me sinto seguro. Por que você não conversa com algum colega seu que está na mesma situação e se une? Por que vocês também não procuram um advogado com outras competências, com outras habilidades, que atuam em outras áreas do direito? Por que vocês não somam esses esforços para dividir mais do que as contas do escritório, para dividir as oportunidades? Porque eu, cito-me como exemplo, eu não atuo no direito ambiental, mas, mais de uma vez, quando me procuraram para tratar dessa questão, eu indiquei um colega. O mesmo eu digo em relação ao direito tributário. Como outros colegas que não atuam na área da minha concentração, acabam indicando, sempre em sistemas de parceria. Não podemos, talvez essa seja uma dica que me ocorreu agora, nós não podemos enxergar os nossos outros colegas como concorrentes. É muito primário isso. Nós precisamos enxergar os nossos colegas como oportunidades. Então, eu diria que a autorresponsabilidade, a gratidão, o autoconhecimento, o estabelecimento de metas, a criação de estratégias, a crença no potencial e o desenvolvimento contínuo são competências que certamente levarão todos vocês, prezadas colegas, a organizar ou reorganizar a sua carreira. Carreira é jornada, e esta jornada deve ser estruturada. Então, eu gostaria de devolver a palavra ao Dr. Felipe Barco, que está conduzindo este nosso encontro como representante da Comissão de Culturas e Eventos da OAB, devolver a palavra para verificar se, eventualmente, os nossos
assistentes estão com algum questionamento, se eu posso contribuir de uma outra forma, Felipe. Muito obrigado, doutor Fernando. Excelentes explanações a respeito de competências e, eu diria, até atualizações a respeito da própria forma de pensar dos atuantes na advocacia e também em outras áreas do direito. Doutor, nós temos aqui uma pergunta de um espectador, do Henrico, que diz: doutor, sou acadêmico de direito e tenho como objetivo abrir um escritório após me formar. O que recomenda para desenvolver a oratória e a gestão de escritório? Muito obrigado. Pois bem, Henrico, não é? Isso. Henrico, primeiro que eu fico muito feliz ao perceber que você, já nos bancos da faculdade, tem essa preocupação. Quando eu me formei, e lá se vão mais de 20 anos, eu também tinha por meta ter o meu próprio escritório. Eu me formei, ingressei no exame de ordem, nos quadros da OAB, e abri o meu escritório. Abri o meu escritório, eu tinha lá uma assistente, uma secretária, tinha os equipamentos, à época tinha os livros, tinha os móveis, e era só o que eu tinha. Eu não tinha clientes, eu não tinha conhecimento para prospectar clientes, e fui aprendendo, porque eu não tive esta preocupação. Então, recomendações que eu posso lhe dar. Se a sua intenção é você ter o seu próprio escritório, você precisa verificar as competências necessárias. Por exemplo, você vai precisar conhecer um pouco de administração, vai precisar conhecer um pouco de contabilidade, vai precisar conhecer um pouco de gestão de pessoas, vai precisar conhecer e muito de marketing jurídico ético, responsável. Você deve conhecer muito sobre como você criar a sua marca pessoal. Você pode procurar, você falou da oratória também, o Felipe, que está nos assistindo aqui, ele que preside a comissão de oratória da OAB São Paulo. Então, se eu posso lhe dar uma dica, é esta: procure a OAB, procure os eventos que estão realizando, cito os exemplos da própria comissão de oratória, da comissão de coaching jurídico, da comissão do jovem advogado. Nós temos várias comissões que estão trabalhando e levando à sociedade, à comunidade, inclusive acadêmica, uma série de conversas, reflexões, bate-papos muito, muito interessantes. Então, esta dica é, primeiro, se é o que você quer, foque. Segundo, eu não sei que ano você está da faculdade, mas procure fazer os seus estágios em escritórios de advocacia, para você conhecer o dia a dia de um escritório. E procure desenvolver as suas competências. Parabéns por estar preocupado já com a sua carreira logo nos bancos da faculdade. Legal, doutor Fernando, muito obrigado pelo esclarecimento ao colega acadêmico. Lembrando que as perguntas podem ser feitas aqui pelo Zoom e também por quem está nos assistindo no YouTube, caso tenha algum questionamento. Ausentes quaisquer questionamentos, vamos encerrar a palestra. Aproveito novamente para agradecer nosso palestrante, nosso conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo. Aproveito para me desculpar com o doutor Fernando pelo lapso em relação à De presidência forma da alguma, é comissão. recente. Perdão, fica o meu registro de meia-culpa e de correção. Muito obrigado. Parabéns pela palestra. Tenho certeza absoluta de que as pessoas que nos assistem e que poderão nos assistir também na palestra gravada no YouTube terão muito a aprender com esses ensinamentos, com os ensinamentos que o nosso conselheiro passou. Um tema extremamente relevante, de altíssimo grau de utilização por qualquer pessoa que queira se reinventar ou iniciar em qualquer carreira, não só no meio jurídico. A nossa OAB tem a obrigação de ensinamentos aos advogados, claro, em primeiro lugar, mas também a toda a sociedade. Ausente qualquer questionamento, então, doutor Fernando, aproveito para agradecer mais uma vez, para parabenizá-lo, para agradecer todos os que nos auxiliam aqui, que não aparecem
no nossa live, mas o pessoal da nossa Comissão de Cultura e Eventos da Ordem dos Advogados, hoje, a Priscila e o Gabriel, que nos auxiliam aqui, em nome do nosso presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutor Alexandre Luiz Mendonça Rolo. Agradecemos também ao presidente da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, a todo o conselho seccional da OAB, muito obrigado. Em nome de quem, o doutor Fernando, eu agradeço mais uma vez. Doutor, por gentileza, suas considerações finais para que a gente possa finalmente encerrar. Felipe, eu agradeço à Comissão de Culturas e Eventos da OAB São Paulo por essa oportunidade. Claro que o tema é muito amplo e exigiria muito mais, mas se os nossos colegas que estão participando dessa live já ficarem com a impressão da autorresponsabilidade, eu já estou muito contente. Quero agradecer a você, sempre gentil, de estar conosco aqui neste encontro. Muito obrigado e parabéns pela condução dos trabalhos. Quero agradecer a todo o staff da OAB, em nome da Priscila, em nome do Gabriel. Sem eles, poxa vida, não seria possível nós estarmos realizando esse encontro e outros tantos que a comissão está a realizar. Parabéns, colegas advogados, parabéns, colegas advogadas, acadêmicos e acadêmicas. Tenham a mais absoluta certeza que nós abraçamos a mais bela de todas as profissões. É uma profissão de muita responsabilidade, é uma profissão que exige, conforme eu disse, um desenvolvimento contínuo, mas, sem dúvida alguma, é uma belíssima profissão. E quero agradecer a Caio Augusto, presidente da seccional de São Paulo, a Ricardo Toledo, seu vice-presidente, a Davanzo, presidente da CAASP, toda a diretoria da OAB, toda a diretoria da CAASP, e parabenizar, reconhecendo de público todo o esforço que todos estão fazendo para que a advocacia saia fortalecida neste momento de dificuldade. Então, querido Felipe, fica aqui o meu agradecimento. Você sabe o quanto eu fico feliz em participar desses eventos da OAB, sobretudo aqueles conduzidos pela Comissão de Cultura e Eventos, a quem agradeço na pessoa de Alexandre Rolo, este não só advogado incansável, mas esse gestor incansável. Eu não tenho ideia de quantas lives a comissão realizou até agora, mas eu tenho certeza de que são muitas, são milhares, eu tenho certeza disso. E parabéns, obrigado a todos, parabéns pelo dia 11 de agosto, dia da advocacia. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Fernando, muito obrigado a todos que nos assistem. Não fossem vocês, certamente, quem está do lado de cá proferindo a palestra não teria a razão da atividade. Muito obrigado, uma boa tarde. Declaro agora encerrados os trabalhos do nosso evento. Uma boa tarde. Boa tarde.